Olá a todas e a todos, professor Fábio Lage, historiador, um prazer voltar a falar com vocês do Clube Harmonia, a convite da Lita Forbes, do Clube Harmonia. Volto nessa série de 4 encontros a respeito da história das religiões monoteístas, a discutir com vocês mais uma vez algumas questões dos opostos nessas religiões. Nós estamos hoje no terceiro encontro dessa série de 4, só lembrando que no primeiro momento dedicamos a nossa atenção, o nosso encontro, a nossa discussão sobre a história de Deus, uma historicização desse Deus monoteísta, cultuado como um único Deus. Vimos que na origem, muito provavelmente, se tratavam de alguns deuses, Yahvé, ou Jeová, sendo um deles. Em algum momento da história do desenvolvimento judaico, esse Deus, que fazia parte de um panteão monoteísta, acaba tomando a liderança e se tornando o único Deus cultuado. Em um segundo momento, em um segundo encontro, dedicamos a nossa atenção a entender um pouco da visão sobre o paraíso e sobre o inferno. Se tratam de espaços físicos ou alegorias para uma vida mais ética, de uma vida com mais moral rígida dos fiéis que seguem essas religiões abraâmicas. Vimos que das 3 grandes religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, é o cristianismo aquele que enfatiza a existência de um céu e de um inferno físicos, principalmente por conta da contribuição de Agostinho de Hipona. Nos seus estudos enfatiza a existência de um inferno físico, e da grande obra poética do século XIV, escrita por Dante Alighieri, a Divina Comédia, que vai contribuir de forma decisiva para a popularização desse céu, desse inferno, desse purgatório que é tão presente, a concepção desses três espaços, tão presente na religião cristã. No encontro de hoje, o terceiro dessa série, vamos agora partir para as pessoas que vivenciaram e pregaram essas religiões abraâmicas. Vamos falar um pouco, entender, historicizar a ação dos profetas e dos messias nessas religiões. Afinal, qual é a função desses homens? Quais são as importâncias que eles tiveram ao longo do desenvolvimento dessas religiões? Se tratam de pessoas escolhidas por esse Deus monoteísta para pregar a sua palavra e seguir a sua lei, ou são divindades que Deus concede para a Terra, vindos do espaço celestial, para conduzir a humanidade para uma vida mais bela, mais justa, com mais moral, com mais ética, e, em última instância, pensando na retribuição dos atos bons neste mundo ou no mundo vindouro. Como de costume, eu passo a compartilhar a minha tela com as pessoas que me ouvem e me assistem, como forma apenas de facilitar a didática, a compreensão dos assuntos que eu me propus a trabalhar com vocês no encontro de hoje. Portanto, retomando, o tema geral dessa série de 4 encontros são as religiões monoteístas, trabalhando com os opostos nessas religiões, e agora nós vamos ver os profetas e os messias. Não se tratam especificamente de opostos necessariamente, profetas e messias como em campos opostos, tal como céu, inferno, ou um deus ou vários deuses. Mas se trata, na verdade, de uma compreensão se esses profetas e esses messias dessas religiões abraâmicas, monoteístas principais, são humanos, imbuídos pelo Deus único, com uma missão específica, ou são celestiais, são seres que vieram do paraíso, do céu, para conduzir a humanidade para uma vida melhor. No fundo, essa é a discussão que nós vamos ter na aula de hoje. Vamos começar, como eu dividi o nosso encontro entre profetas e messias, vamos começar falando a princípio dos profetas. A primeira conceituação, como historiador que sou, sempre faço isso no início de nossos encontros, conceituar aquilo que eu pretendo discutir durante o encontro todo. Se nós pensarmos na palavra e na função, o profeta seria um indivíduo
que alega ter sido contactado pelo sobrenatural, pelo divino, enfim, e que fala por eles, pelo sobrenatural, pelo divino. Ele serve numa das religiões abraâmicas principais que nós vamos adotar como parâmetro de estudo, eles servem como intermediário entre a humanidade e os seres divinos, a divindade, passando para a humanidade ensinamentos, descobertas, conhecimentos passados a ele pela divindade. E o conjunto de mensagens que os profetas costumam transmitir para os seres humanos, na história das religiões, nós vamos chamar de profecias. Eu sei que muitos que me ouvem e me assistem já ouviram falar que uma profecia é alguma coisa que vai acontecer, profetizado, falado, transmitido por um profeta. Portanto, os termos eles estão muito ligados, profeta e profecia. Profeta é o agente da transmissão, a profecia é a própria mensagem transmitida e geralmente entendida como ato que vai acontecer, recebido por intermédio de anjos, de corpos celestiais ou do próprio Deus, que transmitiu essa profecia para o profeta com a responsabilidade que ele tem de transmitir essa profecia, essa mensagem adiante. Nós vamos ver ao longo do nosso encontro que nem em todas as religiões a profecia é entendida como uma mensagem futura. Pode ser apenas uma mensagem ou uma revelação, na verdade, do Deus monoteísta para o profeta, com a responsabilidade de transmitir essa mensagem para os fiéis, para os seguidores daquela religião. De qualquer jeito, seja alguma coisa que ainda vai acontecer, ou uma simples mensagem revelação do Deus para os seus fiéis, essas concepções perpassam a ideia de uma profecia. Então, o profeta é o indivíduo que transmite a profecia e, geralmente, esse profeta ele tem um papel fundamental na sociedade que promove a mudança. Porque, ao receber a profecia do sobrenatural ou do divino, esse profeta tem a função de organizar essas profecias de uma forma que os fiéis possam conduzir a sua vida de acordo com essas profecias, com essas mensagens, com essas revelações. A título de exemplo, eu coloquei na imagem que está compartilhada no nosso encontro, duas imagens famosas de profetas fundamentais para as religiões abraâmicas. O da esquerda, comum para as três religiões abraâmicas, o Moisés, que lá no Monte Sinai recebe as tábuas dos mandamentos, 10 mandamentos a princípio, na composição judaica dessas leis, nós vamos falar que foram, ao total, 613 mandamentos. Alguns escritos, alguns orais, se tornaram leis escritas, leis orais, mas todas elas transmitidas por Deus a Moisés. E a responsabilidade de Moisés agora será um legislador da religião judaica. Ou seja, ele vai sistematizar as leis transmitidas por Deus. Portanto, é um profeta, ele recebe revelações de Deus e tem a função de promover uma mudança significativa na conduta dos seguidores desse Deus único. Ele vai sistematizar a legislação e agora o povo judaico se torna um povo de livro, um povo de lei, um povo de escrita transmitida por Deus. E a imagem da direita, nós temos a figura, uma das figuras mais famosas do profeta Muhammad, do profeta Maomé, seguido pelos islâmicos, quase 2 bilhões de pessoas no mundo hoje são islâmicas e seguem a palavra de Maomé. Essa palavra, essa pregação de Maomé se dá por meio das revelações de Deus transmitidas por meio do anjo Gabriel. Então, mais uma vez, ou Deus transmite diretamente a revelação ao profeta, como no caso de Moisés, ou essa divindade utiliza corpos celestiais, geralmente anjos, para transmitir as suas revelações, como no caso do profeta Maomé.
Seja como for, uma forma ou outra, esses profetas promovem profunda transformação na sociedade em que vivem e em que atuam. Então, esse é o conceito básico de um profeta. Um indivíduo escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem, e essa mensagem denominada de profecia. E ao pregar, ao falar dessa profecia na sociedade em que vive e atua, ele é fundamental para a transformação dessa sociedade, geralmente em sentido ético, em sentido moral, em sentido de lei, porque as profecias se tornam leis a serem seguidas por seus fiéis. Entendida essa conceituação, vamos entender em seguida a etimologia da palavra. Porque nós entendermos a etimologia da palavra profeta, nós compreenderemos muito facilmente a função do profeta, o que ele faz em cada uma dessas vertentes abraâmicas que nós adotamos como parâmetro de estudo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Se nós pegarmos, por exemplo, em hebraico, a palavra profeta é nabi, muito parecida com o termo árabe, nabi. Nabi é uma pessoa que fala, que profere palavras, geralmente em público. Uma pessoa que tem geralmente o dom da oratória e transmite a palavra que recebeu do divino em público. Esse é um nabi. É aquela pessoa que fala em público, que profere palavras. Quase o mesmo sentido no grego, que é a palavra profeta. O profeta, em grego, é aquela pessoa que vai discursar em público, que tem o dom da oratória, lembrando que no mundo grego, das principais cidades como Atenas, a oratória era muito desenvolvida como forma de participação e persuasão na política. Então, esse profeta, ele tem um dom de oratória, fala em público e advoga em causa de alguém ou de alguma coisa. E assim como nós temos no latim, o latim, que aí veio a origem da palavra que nós usamos até hoje em português, o profeta. Se o profeta em português moderno é com F, o profeta em latim é com PH, mas o sentido é o mesmo. É a palavra transmitida por alguém, ou seja, o profeta é um intérprete, ele é um porta-voz. E no latim, esse porta-voz, ele vai ganhar a conotação da pessoa que fala em nome de alguém, geralmente de um Deus, uma conotação que não necessariamente você encontra na palavra hebraica ou grega, porque no grego pode ser alguém que fala, mas esse alguém que fala pode não falar em nome de um deus ou dos deuses. Em latim, o termo profeta, além de significar alguém que é porta-voz, que fala em nome de algo ou de alguém, esse alguém é um deus. É a latinização do conceito do hebraico nabi e do grego profeta. Mas se nós olharmos, seja como for, o termo diferente para a língua diferente, o sentido é quase o mesmo para cada uma dessas religiões. O profeta é entendido como alguém que fala para um público em nome de alguém. E como nós estamos falando de religiões, esse alguém necessariamente é o Deus monoteísta. Esses são os termos, essa é a definição de um profeta, aquele que fala em nome de Deus. A primeira das religiões monoteístas, o judaísmo, até a última das religiões surgidas nessa tríade que nós adotamos, que é o islamismo, todas elas adotarão o mesmo sentido para o profeta. Aquele que fala, que recebe revelações, que recebe mensagens de Deus e fala em nome de Deus. Ele não é escolhido por Deus como seu filho, como no cristianismo nós teremos a figura de Jesus, que além de profeta é o Messias cristão. Na verdade, nós estamos falando de homens, de seres humanos que foram escolhidos por algum motivo, geralmente por uma conduta de vida exemplar, foram escolhidos pelo Deus para proferir as suas mensagens para um público que está ávido de ouvir essas mensagens. Se a primeira dessas religiões é o judaísmo, e é ela a primeira a sistematizar esses profetas, as suas funções e as suas
ações, nós vamos começar os nossos estudos dos profetas com a religião judaica. Em semelhança ao cristianismo, a função dos profetas no judaísmo ela está detalhada nos textos sagrados, em diversas passagens de diversos livros da Bíblia judaica, do Tanakh, né, o conjunto de textos que formam o que nós chamamos de Bíblia hebraica, é lá que estão as funções, que estão os profetas, os nomes dos profetas e as suas ações. Eu separei, aqui nesse slide que está compartilhado com vocês, duas passagens do Deuteronômio, um dos textos mais importantes nesse sentido profético, do capítulo 18, versículos 18 e 20. A passagem é relativamente grande, mas é importante nós lermos as passagens para entender, afinal, qual é a função de um profeta, o que ele faz, qual é a missão que ele tem dada por Deus. Então vamos acompanhar. Do meio de seus irmãos, lhes suscitarei um profeta, semelhante a ti, ou seja, aos seus irmãos, aos israelenses, aos judeus. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Ou seja, o profeta é um ser humano, assim como outro qualquer, que por algum motivo foi escolhido por Deus, e Deus colocará as palavras na boca do profeta. E, portanto, ele vai falar aquilo que é transmitido por Deus, aquilo que Deus ordenou. Essa é a função do profeta. Ele é escolhido por Deus, ele não escolhe, ele é escolhido por Deus, ele tem a função de transmitir as palavras colocadas na boca dele por Deus. Portanto, nessa concepção judaica, muitas vezes o profeta não tem nem conhecimento ou concepção do que ele está falando, porque o que ele fala não é dele, vem de Deus. Deus que coloca a palavra na boca dele. Mas há também uma advertência. Essa advertência está no versículo 20, 2 versículos depois, que fala: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome, no nome de Deus, alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, de novo, a concepção da Torá, do embate entre um deus e outros deuses, sempre essa tentativa de afastar o culto a outros deuses para enfatizar que só existe um Deus, é ele que escolhe os seus profetas e a sua palavra é a única verdadeira, esse profeta morrerá. Portanto, o dia em que um profeta, portanto, uma pessoa escolhida por mim, não falar as palavras que eu coloquei na boca e falar as palavras por interesse próprio, esse profeta morrerá. Quando esse profeta usar da sua influência, que dada por mim, pela minha escolha, perante os indivíduos, e falar em nome de outros deuses, esse profeta será punido com a morte. Portanto, nós temos a função e nós temos a ameaça caso o profeta não cumpra essa missão. Ele é um escolhido por Deus, ele tem a função de transmitir a palavra de Deus, e caso não cumpra, ele será punido com a morte. Os profetas no judaísmo, eles são tão importantes e são tão a base da religião que o Tanakh, a Bíblia Sagrada do judaísmo, a Bíblia hebraica, ela é dividida em três partes: a Torá, o Nevim e o Ketuvim. São as três partes da Bíblia hebraica. A segunda parte, o Nevim, é a parte dos profetas. Todos os livros dos profetas estão listados não em ordem de importância, não em ordem de cronologia, apenas uma ordem de extensão do texto. Os mais extensos ficam na frente, os menos extensos ficam em seguida. A segunda parte da Bíblia hebraica, chamada Nevim, é dedicada aos profetas. E ter uma parte da Bíblia onde os textos dos profetas estão ali e se tornaram sagrados é demonstrar que para essa religião os profetas são de extrema importância. E os seus escritos, os seus registros,
por serem transmitidos por Deus, devem ser respeitados, devem ser lidos e devem ser seguidos. Nós temos entre os livros dos profetas, nós temos o Isaías, o livro, um dos livros fundamentais para a concepção do messianismo judaico. Nós vamos chegar nesse nosso encontro ao messianismo, e boa parte da composição do conhecimento que nós temos sobre o messianismo no judaísmo se dá por conta do livro de Isaías, o profeta que profetizou, e aí nesse sentido é aquele que anteveu o futuro, que profetizou a vinda de um Messias, e ainda deu características para os judeus um dia identificarem quem seria esse Messias. Também nós temos o livro de Jeremias, nós temos o livro de Ezequiel, nós temos diversos profetas listados no Tanakh. O curioso, pessoal, é que nós temos o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, e nós temos o Talmud. Não sei se quem me ouve tem familiaridade com o judaísmo, por isso eu preciso detalhar. O Tanakh é o texto sagrado, é o livro sagrado, é aquele que reúne a Torá, os 5 livros transmitidos por Deus a Moisés, aquele que reúne o Nevim, que são os textos dos profetas, aquele que reúne o Ketuvim, que são os textos históricos. Mas, além deles, nós temos rabinos, que ao longo da história do judaísmo se reuniram para interpretar esse Tanakh, para tentar desvendar os segredos transmitidos por Deus por meio da sua obra religiosa chamada Tanakh. E o conjunto de estudos e de escritos dos rabinos e dos sábios do judaísmo nós vamos chamar de Talmud. É o conjunto, é uma coletânea, várias coletâneas, na verdade, de textos de sábios e de rabinos que se debruçaram sobre as leis torâmicas, sobre o texto sagrado, sobre a lei que o judaísmo segue, sobre os costumes e as tradições, e criaram o chamado Talmud. O Talmud, ele cita, na verdade, a existência de pouco mais de 1.200.000 profetas no judaísmo. Lembrando que nós estamos falando de uma religião que possui quase 6.000 anos de existência. Portanto, ao longo desses 6.000 anos, milhares de profetas surgiram, reunindo 1.200.000 profetas, mais ou menos. Só que desse 1.200.000 profetas, o Talmud ele lista especificamente 48 profetas. Esses 48 profetas seriam listados porque seriam as mensagens mais relevantes para as gerações futuras. Entre ali no Talmud, assim como na Bíblia hebraica, que aparecem Abraão, Noé, Moisés, Elias e assim por diante. 48 profetas. Agora, para não deixar de dar atenção às mulheres, o Talmud também lista 7 profetisas. Obviamente, a proporção entre profetas e profetisas é diferente, porque estamos falando de uma época em que as mulheres não eram tão libertárias ou com tanta liberdade assim, nem para profetizar. Mas nós temos, no caso do judaísmo, alguns exemplos de profetisas, mulheres que foram escolhidas também por Deus para a mesma função dos homens, para transmitir a mensagem, as revelações desse Deus. E no Talmud nós encontramos 7 profetisas listadas, entre elas Sara, a primeira esposa do profeta Abraão, o patriarca dos hebreus. Nós encontramos Esther. Aliás, Esther é uma das poucas profetisas que tem um livro na Bíblia hebraica, o livro de Esther. Essa concepção da existência de diversos profetas, todos eles com funções dadas por Deus para profetizar em seu nome, transmitir mensagens que sejam ou leis ou revelações, mensagens que revelam acontecimentos futuros, é uma concepção que vai também passar para o cristianismo. O cristianismo bebe dessa fonte, lembrando que o cristianismo, por muitos e muitos anos na sua origem, foi visto como uma cisão do judaísmo. Portanto, os textos judaicos
a princípio, valiam para os cristãos primitivos. E por isso, praticamente a mesma quantidade de profetas que o judaísmo tem, o cristianismo também tem. E a Bíblia cristã vai enfatizar também as funções que esses profetas possuem. Basicamente, a mesma função que os profetas possuem na Bíblia hebraica. Aqueles que transmitem a palavra, a mensagem de Deus para os fiéis. Portanto, no cristianismo, ser profeta é ser aquele que fala em nome de Deus e é inspirado por ele para transmitir a palavra dele, do Ser Supremo. A mesma concepção que nós vamos encontrar no judaísmo. E a mesma preocupação que os judeus fizeram ao escrever o seu Tanakh, a sua Bíblia Sagrada, o seu texto sagrado, de dividir esses textos em diversos, com divisões específicas, o cristianismo fez a mesma coisa com os seus profetas. Na Bíblia cristã, a Bíblia cristã, diferentemente da Bíblia hebraica, reúne o Tanakh, ou grande parte do Tanakh, mas também tem o Novo Testamento. Então, esses profetas, eles aparecem no Antigo Testamento e também alguns no Novo Testamento. De qualquer forma, essa divisão nós vamos ter em duas. Existem os profetas maiores e os profetas menores no cristianismo. Mais uma vez, a ideia de ser maior ou de ser menor não tem a ver com a sua importância e nem com a sua cronologia de escrita. Tem a ver com a extensão do texto. Os profetas maiores são aqueles que têm os escritos mais extensos. Os profetas menores são aqueles que têm os escritos menos extensos. Entre os profetas maiores, nós temos 4, que a Bíblia cristã enumera e elenca. O primeiro, Isaías. O segundo, Jeremias. O terceiro, Ezequiel. E o quarto, Daniel. Daniel é uma diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, porque na Bíblia hebraica, Daniel aparece no Ketuvim, nos escritos históricos, na Bíblia cristã ele aparece como um dos profetas maiores, com extensão do seu texto. E os profetas menores são aqueles que têm os textos menos extensos, e ao todo seriam 12 desses profetas. Entre esses 12, nós podemos citar, por exemplo, o Oséias, nós podemos citar o Ageu, nós podemos citar o Malaquias, diversos profetas, 12 ao total, com as mesmas funções que os profetas hebreus possuem. Agora, seguindo essa tríade das nossas religiões abraâmicas, das religiões monoteístas principais, se falamos do judaísmo, se falamos do cristianismo, temos que terminar essa parte dos profetas falando um pouco sobre o islamismo. Em semelhança ao judaísmo e ao cristianismo, no islamismo, esses profetas também serão indivíduos que receberam de Deus, de Alá, a missão especial de orientar os seres humanos no caminho do monoteísmo e do bem. Ou seja, se lá no judaísmo o profeta possui a função, só lembrar de Moisés, se ele possui a função de transmitir as leis de Deus, de uma certa forma ordenar essa sociedade, o profeta islâmico vai ter praticamente a mesma função. Aquele que vai receber as revelações de Deus e vai orientar os fiéis islâmicos no caminho do monoteísmo, de novo, a ênfase no monoteísmo, e no caminho do bem. Obviamente, o grande profeta do mundo islâmico, aquele que não é divino, porque a concepção islâmica de Deus é uma concepção um pouco diferente da concepção cristã de Deus, porque no cristianismo nós temos a Santíssima Trindade, é o Deus trino, né? É um Deus, mas com 3 naturezas, e no caso do islamismo, esse Deus não aceita partilhar o seu poder com ninguém. E por isso Maomé, o Muhammad, o grande profeta do Islã, ele não é filho de Deus, como no cristianismo. Ele não foi concebido pelo poder do Espírito Santo, como Maria, Jesus,
fechando a Santíssima Trindade com o Espírito Santo, atuando a emanação de Deus, emanando a sua força por meio do Espírito Santo. É uma concepção que o islamismo não conhece, uma concepção que o judaísmo não conhece, mas é profundamente desenvolvida no sentido messiânico que nós vamos entrar daqui a pouco. Se nós pegarmos as tradições islâmicas em semelhança com as tradições judaicas, nós vamos encontrar uma infinidade de profetas com as mesmas funções: transmitir aos humanos as revelações de Deus para que sigam o caminho do monoteísmo e do bem. Mas o Corão, o texto sagrado do Islã, lista de uma forma bem específica e nominalmente 25 desses profetas, que seriam os 25 mais importantes dos profetas islâmicos. Desses 25 profetas, Maomé seria o 25º, o mais importante de todos esses profetas, só que 5 seriam os mais especiais. E desses 5 profetas mais especiais, 4 são comuns na tradição judaico-cristã e islâmica. Nós temos ali o Abraão, nós temos o Noé, nós temos o Moisés e nós temos Jesus. Para o islamismo, Jesus, ou Issa, chamado de Issa pelos islâmicos, é o segundo profeta mais importante da religião islâmica, com um papel importantíssimo na época do juízo final, na época em que o Messias islâmico vai aparecer. Issa, Jesus, teria um grande papel na condução da vitória do bem e na elevação dos bons ao paraíso, que eu falo daqui a pouco para vocês. Numa concepção islâmica desses profetas, Maomé, como já falado, mas repetirei, é o último desses profetas, é o 25º, o mais importante, e, portanto, somente ele poderia falar em nome de Alá. Por isso ele recebe, ao longo de diversos anos, ao todo foram 22 anos em que ele recebe revelações do anjo Gabriel. A imagem que eu coloco compartilhada com vocês é um grande exemplo desse primeiro contato entre o profeta Maomé e o anjo Gabriel. Diz as tradições islâmicas que Maomé, já um rico comerciante, casado com uma rica comerciante de camelos chamada Khadija, habitualmente fazia períodos longos de retiro espiritual em cavernas e montanhas próximas de Meca. No ano de 610 depois de Cristo, Maomé estava em uma dessas cavernas, no Monte Hira, orando para o mesmo Deus dos judeus e o mesmo Deus dos cristãos. Até que ele ouve um barulho estrondoso, uma luz vindo de fora e uma figura alada, gigantesca, se aproxima dele. Ele olha assustado, não entendendo o que está acontecendo, e essa figura, que hoje nós conhecemos com o nome de anjo Gabriel, mas que Maomé, a princípio, não identifica quem é, ele acha que é um djinn, ele acha que é um gênio. O islamismo, o mundo árabe, antes do Islã, acreditava na existência de gênios que tentavam os seres humanos. E, a princípio, ele acredita que fosse um desses gênios o tentando na sua fé. E aí o anjo Gabriel se aproxima dele, se identifica e teria começado a fazer um conjunto de revelações ao profeta Maomé. A primeira dessas revelações é o pilar que sustenta a religião islâmica. O anjo Gabriel teria falado: Maomé, só existe um Deus. O nome desse Deus é Alá. E você é o profeta desse Deus. Saia dessa caverna, escreva o que eu estou mandando você escrever e divulgue a palavra de Alá para a humanidade. O Maomé é obrigado a reconhecer que ele não sabe escrever, ele é um homem analfabeto, apesar de um certo sucesso financeiro, ele é um homem analfabeto, e o anjo Gabriel ordena, portanto, que ele decore todas as revelações e as recite mais adiante para alguém poder sistematizar isso em um texto que seria transmitido aos fiéis, e hoje nós chamamos esse texto de Corão. O Corão não foi escrito por Maomé, mas teria sido ditado por ele para algumas pessoas que redigiram o texto
ao longo dos anos. Essa é a origem do grande profeta do Islã. E vou enfatizar, para o islamismo, uma boa parte dos islâmicos, Maomé não é um Messias. Maomé não é filho de Deus, não é o ungido. Maomé seria um profeta, o último dos grandes profetas e aquele que apenas ele poderia falar em nome de Alá. Existem algumas vertentes islâmicas que negam a existência de um Messias diferente de Maomé. E, portanto, se nós estamos a todo momento citando os Messias, vamos entrar justamente na concepção, no conhecimento sobre o que são esses Messias na religião, nas religiões abraâmicas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Portanto, nós vimos, em boa parte desse nosso encontro, o que são os profetas, as suas funções, vimos e compreendemos que nada mais são do que seres humanos que, por algum motivo não revelado diretamente por Deus, foram escolhidos para transmitir a sua mensagem para a humanidade. No sentido messiânico, né, no sentido que nós vamos adotar a partir de agora, o Messias ele ganha um caráter um pouco mais relevante do que o profeta. Porque se o profeta é aquele ser humano que por algum motivo foi escolhido por Deus para transmitir a sua palavra, o Messias ele ganha uma atribuição a mais. Além de transmitir a palavra de Deus, ele é o enviado de Deus, o enviado pelo divino como um libertador, aquele que com seus poderes e atribuições aplicará ao cumprimento da causa de um povo ou de um grupo oprimido. É aquele que se coloca como um salvador, não apenas aquele intermediário do divino com o terreno, recebendo revelações, recebendo mensagens e transmitindo para os seres humanos. A partir de agora, nós estamos falando de um enviado de Deus. E aí as religiões abraâmicas vão se distinguir em como esse enviado é enviado. Se ele é um corpo celeste que realmente é enviado, como no caso da concepção de Jesus Cristo, predominante hoje entre os cristãos, ou se ele é um ser humano que, por algum motivo, foi escolhido como enviado de Deus à Terra, aquele que é o revelador, aquele que é o libertador de um povo que sofre, de um povo oprimido e assim por diante. Portanto, nessas religiões abraâmicas, o Messias teria sido proclamado, a sua vinda, por Deus. É uma entidade que Deus anunciou que em algum momento ele revelaria para a humanidade. E a função principal desse Messias seria libertar a humanidade do pecado e da morte. Portanto, a partir dessas religiões abraâmicas, há uma ligação muito estreita entre uma concepção de Salvador nesse mundo, no mundo que nós vivemos, mas também de um Salvador no mundo vindouro, após a morte, a concepção de que os pecados serão perdoados de quem se arrepender de coração, e essa pessoa que for perdoada dos seus pecados terá uma vida no mundo vindouro de benfeitorias, como nós vimos no encontro que nós tivemos sobre o paraíso. A concepção de paraíso e a concepção de Messias, elas necessariamente se esbarram, porque não haveria um Messias se não houvesse o juízo final. E só há o juízo final porque há a concepção dualista entre o bem e o mal. E essa é a primeira das grandes importâncias de nós historicizarmos, como estamos fazendo desde o início desses nossos encontros, com essas concepções e com essas crenças. Eu vou enfatizar, como enfatizei no nosso primeiro encontro, não é a minha ideia, não é o meu objetivo ferir a fé de quem me assiste ou de quem me ouve, porque a fé é uma atitude individual, é uma experiência individual de sensação, de sentimento em relação ao divino.
E eu respeito e não quero ferir a fé de ninguém. Mas eu me propus, nesses nossos encontros, a não profetizar aulas catequistas, aquelas aulas que pretendem convencer e converter as pessoas que me ouvem. Eu estou dando apenas uma outra forma de nós entendermos essas concepções nas religiões monoteístas. Ou, em outras palavras, estamos historicizando essas relações. E historicizar a função do Messias, ou a concepção do messianismo, é nós recordarmos que nem sempre a primeira dessas religiões abraâmicas, o judaísmo, foi uma religião messiânica. Os textos da Bíblia hebraica deixam bem claro, ou não deixam, na verdade, muito claro, essa função do Messias na origem da religião. É só a partir dos livros dos profetas, do Nevim, que eu citei agora há pouco, é que começam a surgir as figuras dos Messias, dos profetas, das pessoas que vão libertar o povo judeu, das pessoas que vão resgatar a autonomia, a liberdade, formar o reino de Israel e assim por diante. Portanto, se nós estamos falando que, a princípio, o judaísmo não tem uma concepção clara de Messias, e hoje muitas vertentes judaicas têm essa concepção, temos que definir em qual momento, em qual aspecto, em qual contexto do mundo judaico essa concepção messiânica surge, que é o que está a partir do nosso próximo slide, para nós entendermos um pouco essa concepção. Se nós pegarmos em hebraico, Messias é traduzido como Mashiach. O Mashiach é o Messias, a tradução literal. Esse Messias entendido como alguém que é enviado por Deus para salvar os judeus de alguma perseguição que eles sofrem. Se nós pegarmos o Tanakh, a Bíblia hebraica, lá, a princípio, eles não falam, os autores da Bíblia hebraica, não falam expressamente quem seria esse Messias e qual seria a sua função. É uma concepção mais genérica, há muitas referências dizendo que seria um rei ou um governante de Israel ungido pelo Altíssimo. Ungido, na concepção de Cristo mesmo, de ungido, de escolhido por Deus, abençoado por Deus, só que a partir do século VI antes de Cristo, por algumas perseguições que o mundo judaico passa a sofrer, de constantes exílios e ameaças de existência, essa concepção de Messias, que até então era uma concepção genérica e difusa, passa a ser sistematizado na figura de alguém, uma pessoa que será enviada por Deus. E o livro que inicia isso é o livro de Isaías, como eu falei agora há pouco, é o Isaías, o profeta, que vai profetizar a vinda desse Messias pessoal, individualizado. É uma pessoa enviada por Deus para resgatar e restaurar a liberdade e a salvação do povo de Israel por conta dos diversos períodos de cativeiro que eles vão sofrer. O cativeiro na Babilônia, o cativeiro no Egito, o domínio romano, o domínio da dinastia dos Herodes, a dinastia herodiana, que é uma dinastia bastante cruel com o povo judeu, especialmente com a parceria que os Herodes estabelecem com os romanos, que vão causar muitas insatisfações para os judeus. Então, por conta dessas perseguições e dessas ameaças que ao longo do tempo o povo judeu sofre, vai surgir, a partir daí, por volta do século VI antes de Cristo, a concepção hoje predominante nas várias vertentes judaicas, que é a concepção da era messiânica. A era messiânica seria o tempo do Messias, alguém que seria enviado por Deus. E nos textos do Isaías, o profeta Isaías, ele ainda especifica de onde, qual é a linhagem que esse Messias teria. Ele seria um descendente da casa de Davi, do rei Davi, e seria responsável pela restauração da grandiosidade de Israel. E esse Messias voltaria ou
surgiria, porque o judaísmo ainda não teve o seu Messias, ele surgiria após a construção do terceiro templo de Jerusalém. Para quem já acompanha as minhas aulas ou o assunto judaísmo há algum tempo, sabe que o mundo judaico teve 2 templos em Jerusalém, os 2 templos foram destruídos, e na concepção messiânica, essa era messiânica teria início, um dos indícios seria a construção do terceiro templo de Jerusalém. Enfatizando, a princípio, os judeus não tinham uma concepção messiânica clara. A partir de perseguições, de cativeiros, de exílios e de ameaças de existência, surgiu no mundo judeu a concepção da era messiânica. Alguns historiadores afirmam que o contato que eles tiveram na Babilônia, na época do cativeiro da Babilônia, com a religião zoroastrista, foi fundamental para a concepção messiânica. Porque, de novo, como eu falei agora há pouco, só existe Messias se existe o juízo final. E só existe o juízo final se nós tivermos a concepção dualista da luta entre o bem e o mal. E a primeira das grandes religiões que vai falar dessa luta entre o bem e o mal, uma luta cósmica e eterna, é a religião zoroastrista. Então, há muitos estudiosos de religião que afirmam que o judaísmo ele vai se tornar uma religião dualista e uma religião messiânica por conta dessa época de mais ou menos 50 anos de cativeiro na Babilônia, no século 6 antes de Cristo. Então, ou seja, só para enfatizar, se por um lado as perseguições e os cativeiros que os judeus sofreram ameaçaram a sua existência e causaram insegurança, por outro lado, fizeram a união desse povo e a sistematização de suas ideias, de suas doutrinas e de seus textos. E o iniciador disso é o período do cativeiro na Babilônia. Uma concepção de Messias diferente e, ao mesmo tempo, próxima, o cristianismo vai desenvolver. Próxima, porque eles têm a mesma concepção judaica de uma entidade, de uma pessoa que será enviada por Deus para salvar a todos. Mas na concepção messiânica do judaísmo, esse Messias vai salvar apenas os judeus, aqueles escolhidos por Deus por meio da aliança com Abraão, com Jacó e assim por diante. No caso cristão, o Messias veio para salvar a humanidade e não se restringindo a um grupo específico. Todos aqueles que aceitarem Jesus e se arrependerem de seus pecados, eles estarão perdoados e poderão entrar no paraíso. Essa concepção universal do Messias cristão. E esse Messias cristão vai ser associado de forma irremediável à figura de Jesus, que em sua época era chamado de Jesus, por uma concepção de uma palavra grega, passa a ser chamado de Jesus Cristo. Até então, na época de Jesus, ele era denominado de Jesus de Nazaré, ou Jesus de Belém, alguma coisa assim. No caso do contato com o grego, ele passa a ser chamado, portanto, após a sua morte, de Jesus Cristo, porque Christos, em grego, é ungido. Assim como no judaísmo nós temos a expressão ungido, aquele escolhido, abençoado por Deus para ser o Salvador, o cristianismo vai adotar essa vertente e vai identificar como Jesus. Esse Jesus será, a partir de agora, entendido como Filho do Homem, compondo a Santíssima Trindade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com poderes iguais aos do Pai, para poder julgar a humanidade no juízo final. Mais uma vez, só faz sentido termos um Messias se nós termos a ideia de juízo final, de julgamento dos bons e dos maus na concepção dualista dessas religiões. E no cristianismo, a função desse julgamento está com Jesus Cristo. Muito se discutiu, nem sempre os cristãos aceitaram essa natureza dupla de Cristo, porque hoje nós acreditamos no cristianismo que Jesus é ao mesmo tempo humano e divino. São duas naturezas
ambas coexistentes na figura de Jesus. Nos primórdios do cristianismo, havia muita discussão, muitas heresias surgiram discutindo essa natureza de Cristo. Algumas afirmavam que ele era apenas humano, que teve uma vida exemplar e foi adotado por Deus como filho. Outros falavam que ele tinha apenas uma natureza divina, uma vez que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo sem pecados e nasceu e viveu sem pecados, assim como a Maria Imaculada, né? Jesus também vai ser uma concepção de sem pecados, portanto ele seria um Deus entre nós. Ou a concepção que prevalece até hoje, ele seria Deus e humano ao mesmo tempo. É uma natureza dioficista. Jesus tem duas naturezas que coexistem e uma não se sobressai à outra. Ele tem as duas, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Esse é o grande Messias do cristianismo, é o grande Salvador que gerou muitas discussões, mas hoje praticamente todas as vertentes cristãs aceitam a visão de Cristo como o Salvador, o Messias, aquele que veio salvar, de novo, não apenas os seus seguidores, mas toda a humanidade, desde que essa humanidade aceite Jesus como Salvador e se arrependa de coração de todos os seus pecados. A religião abraâmica, que vai fazer uma distinção relativamente grande entre os seus messias em relação ao cristianismo e ao judaísmo, é o islamismo. O islamismo ele vai desenvolver uma concepção muito diferente do que é um messias. Porque se nós olharmos, se nós ficarmos atentos à nossa discussão até agora, vimos que no judaísmo e no cristianismo, o Messias, a função do Messias, a função dos profetas, inclusive, elas são dadas por meio da interpretação dos textos sagrados. Então, são os textos que ditam o nosso conhecimento sobre os Messias e os profetas. No caso do Islã, a ideia messiânica, a ideia de um Messias, é construída a partir dos fatos que envolveram a comunidade e não da interpretação dos textos sagrados pura e simplesmente. E por isso, no mundo islâmico, como depende da vivência da comunidade, das tribos, das várias nações islâmicas, a concepção de Messias pode mudar. Como eu falei no início do nosso encontro, algumas vertentes acreditam que o próprio Maomé, além de ser um profeta, também seria um Messias, uma vez. Então vamos só imaginar por que esses islâmicos, algumas comunidades, destacadamente sunitas, acreditam que Maomé também é o Messias. Porque se um dos pilares no qual a ideia do messianismo se alicerça é a convicção de um escolhido como representante de Deus, a fim de livrar os seres humanos da opressão e da injustiça, pode-se dizer que no Islã o messianismo surge com o seu profeta, Muhammad, porque Maomé teve justamente essa função de livrar os seres humanos da opressão que viviam, de dar um sentido para a sua vida, rejeitando os deuses politeístas que até então existiam. Então, algumas vertentes sunitas, destacadamente, acreditam que Maomé, além de ser um profeta, ele foi esse Messias, ele encarnou essa figura do Messias. Outras vertentes, principalmente xiitas, acreditam que o guia, o redentor, o Messias, ele vai aparecer. Na verdade, ele vai reaparecer. E esses islâmicos chamam esse Messias de Mahdi. O Mahdi é o Messias dos xiitas, é uma crença xiita. Esse Mahdi, ele seria o 12º descendente do profeta Maomé, chamado de Imã. Imã no mundo islâmico é um líder religioso. O 12º imã seria um descendente do profeta Maomé, que teria desaparecido por volta do século IX depois de Cristo e até hoje estaria vivo, aguardando a autorização de Alá para se revelar para a humanidade. E quando ele reaparecer, ele vai conduzir os fiéis islâmicos a um novo mundo, um mundo de justiça, um mundo de liberdade. Portanto, o messianismo islâmico, diferentemente do messianismo judeu
e do messianismo cristão, ele prega um novo mundo nesse que nós vivemos. Não se trata de um mundo vindouro, o mundo do paraíso, o mundo do jardim do Éden. É esse mundo que vai se iniciar, essa nova era, com a vinda desse Mahdi, desse 12º imã. E quando ele vier, ele vai travar uma luta contra entidades do mal e será auxiliado nessa luta pelo profeta Isa, Jesus, que seria o segundo profeta mais importante, que teria recebido a obrigação de Alá, dada por Alá, de voltar à terra e auxiliar esse Mahdi, esse Messias islâmico, na salvação dos seus fiéis, na luta contra o mal e na vitória contra o mal. E aí na ascensão dos bons e na condenação dos maus, no típico juízo final. Ou seja, se o cristianismo e o judaísmo enfatizam que os benefícios do Messias se darão no mundo vindouro, no islamismo os benefícios se darão aqui, porque haverá um período em que esse imã, esse Mahdi, viveria entre os seus seguidores e resgataria o mundo tal como Alá previu para os seus fiéis. O mundo de justiça, o mundo de liberdade. Portanto, um mundo sem a tirania, sem as injustiças, as desigualdades que até então nós estamos vivendo. Pessoal, o que nós estamos vendo com essa... Termina o nosso encontro com essa belíssima imagem da Capela Sistina, feita pelo Michelangelo, fazendo algumas considerações sobre profetas e Messias. Na verdade, alguns, como no judaísmo, esperam a chegada de um Messias, um descendente do rei Davi, que virá e trará a restauração a Israel, como fora predito pelo profeta Elias. E quando ele, o Messias, chegar, inaugurará uma nova era de paz e restabelecerá o paraíso perdido. Aquilo que eu falei no nosso último encontro, da esperança dos judeus de resgatar o elo com Deus e poder entrar no paraíso, no jardim do Éden perdido, e resgatar essa imortalidade da alma prometida para Adão e Eva antes do pecado original, é a concepção judaica. Para outros, como no cristianismo, o Messias já surgiu entre nós, deixando uma mensagem de arrependimento. Agora, nesse momento, os cristãos aguardam o seu retorno e uma visão apocalíptica do fim dos tempos. Mas em todos esses casos, o que se espera é o retorno da aliança com Deus, seja nesse mundo, esse que nós vivemos, seja no mundo vindouro. Em última instância, é mais um episódio dessa saga humana em atribuir sentido à sua existência e às suas atitudes, na esperança de serem recompensados pelos bons atos. O que nós estamos vendo nessa série de encontros é nada mais do que uma tentativa do ser humano decodificar, decifrar as revelações e as mensagens transmitidas pelo ser divino que cultuam há séculos e séculos. Esse foi o nosso encontro de hoje. Foi um grande prazer discutir mais uma vez com vocês e até o próximo encontro.